Você sabia que nesse momento você pode estar sem querer fazendo coisas que desagradam a Deus? Olá, tudo bem? Renato Instituto Melhor de Nós aqui. No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre 5 coisas que desagradam a Deus. Se esse conteúdo for relevante para você, eu já peço que você possa se inscrever no canal para não estar perdendo nenhum vídeo que nós vamos estar postando. Toda segunda, quarta e sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 coisas que desagradam a Deus. Eu deixei aqui um mapinha para poder estar me guiando. Vamos falar de 5 coisas que desagradam a Deus. Você vai perceber que isso vai muito além do que você imagina. Quando falamos sobre isso, estamos falando do pecado. E quando falamos em pecado, uma coisa tem que ficar bem clara antes de a gente iniciar isso aqui. Que isso aqui, olha. Todo pecado desagrada a Deus. Então isso é muito sério, tá? Quando a gente fala de coisas que desagradam a Deus, é pecado, não existe pecado menor, pecado menos importante ou mais importante. Pecado é pecado, aí o pecado desagrada a Deus. Só que nós vamos colocar aqui alguns pontos, 5 pontos, que às vezes nós fazemos e não percebemos que estamos desagradando a Deus. Se é pecado, então não tem pecado pequeno ou grande, pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado e pronto. O pecado busca me afastar da presença de Deus. Deus não compactua com nenhum tipo de pecado. O que eu vou te mostrar aqui são coisas que fazemos e não percebemos, tá vendo? Que é pecado. E sim, isso desagrada a Deus. No nosso cotidiano, gente, é muito comum estar fazendo alguma atividade e como aquilo fica comum na minha vida, eu penso que se é comum, aquilo não vai desagradar. É igual a mentira, né? A pessoa fala às vezes mentiras e ela insiste tanto naquela mentira que chega um ponto que ela mesma começa a entender que aquela mentira é verdade para ela. E na verdade ela continua sendo mentira, não importa quantas vezes você fala. Então eu selecionei aqui, olha, coisas grandes que desagradam a Deus. Quando falamos em pecado, em coisas que desagradam a Deus, geralmente surgem em nossa mente coisas grandes, pecados mais destacados como assassinato, adultério, roubo, né? Imaginamos que coisas que estão bem destacadas é que são ciladas e que não podemos cair nelas de forma errada. Porém, esquecemos que o diabo ele é astuto e todos os dias ele procura maneira para nos desviar da presença de Deus, tá? Então, às vezes nós pensamos que isso aqui é pecado, essas coisas destacadas, assassino, adultério, roubo. Isso aqui é lógico que não é que o crente não vai cair, não é que o servo de Deus ele não vai cair, não está sujeito a cair, mas pode acontecer de quando você perdeu o descontrole, uma situação muito difícil na sua vida, né? Alguma situação muito difícil, o crente vai cair também nisso aqui, ó, tá? A fome, por exemplo, estou falando que é certo, mas em momentos de fome, dependendo da situação, tem crente que vai roubar. Dependendo da crise que a pessoa estiver passando, ele vai acabar caindo nisso aqui, tá? Dependendo da situação que se envolveu de violência, ele pode fazer isso aqui. Tá? Então, assim, dependendo do estado emocional, o crente vai fazer isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é que esse tipo de coisa, que já é mais destacado, vai ser mais difícil para a gente cair. Por quê? Porque a gente já sabe que é pecado e nós não vamos cair nisso aqui. Tá bom? Vamos lá. Então, 5 coisas que desagradam a Deus. Vamos selecionar aqui e vamos listar passo a passo. Primeira coisa, pessoal, é a mentira. Tá? A mentira, ela não agrada a Deus. A Bíblia em Apocalipse, ela tem uma pequena lista de pessoas que não entrarão no reino de Deus. O texto é muito interessante porque ele começa a mencionar lá pessoas que ficarão de fora, porém, quando chega o momento que fala dos mentirosos, existe uma ênfase maior, porque o texto diz assim: olha, e qualquer que ama e comete a mentira. Está lá em Apocalipse 22:15. Por que isso aqui?
Porque aqui, olha, o interessante aqui é porque eu vejo dois aspectos, olha, da mentira. O texto aqui, ele não vai falar só de quem mente, ele fala de quem ama a mentira, né? Ele fala que essas coisas desagradam a Deus. Porque, na verdade, a pessoa hoje, quando ela mente, ela faz isso aqui com uma naturalidade muito grande que ela passa a amar, né? Tem pessoas que mentem de uma forma tão extraordinária, né? Vamos dizer assim, que ela passa a amar aquilo. Aquilo vira uma tática de vida para ela. Ela, às vezes, a pessoa mente sem precisar. Ela mente assim, naturalmente, né? Chega um ponto que você não sabe se aquela pessoa está falando a verdade ou a mentira, mesmo quando ela às vezes esteja falando a verdade, porque ela passa a amar e ela passa a viver da mentira. E isso não agrada a Deus, tá? Isso é uma coisa que não agrada e que a gente vê muito acontecendo hoje nas igrejas, nos púlpitos, né? Porque o ser humano, ele é muito acostumado à mentira. Isso foi algo herdado desde a queda, no diálogo da serpente com a mulher, sem ter comido do fruto ainda, se começa a mentir. Inclusive, eu escrevi um livro sobre isso aqui. Isso aqui, ó, o que acontece? Lá no diálogo da mulher com a serpente, quando você vai analisar ali, naquele momento, a mulher ela não conhecia mentira, né? Ela nunca tinha mentido ainda, mas naquela relação que ela tem com a serpente, ela acaba mentindo. Quando ela vai falar para a serpente aquilo que Deus tinha orientado sobre o fruto. Deus orientou para ela não fazer uma coisa, ela vai e aumenta, né? Ela fala a mais ali, coisa que Deus não tinha orientado que ela falasse. Então, por isso que eu coloquei esse detalhe aqui, olha por quê? Porque eu escrevi um livro, esse livro fala o processo da tentação. E na primeira parte desse livro, eu vou tratar bem essa tentação que aconteceu ali em Adão e Eva. Então, se vocês quiserem conferir, tá esse aqui, ó, o nome do livro, O Processo da Tentação. Eu vou deixar o link abaixo aqui, mas também tem uma forma de você conseguir de graça, tá? E eu vou mostrar. A mentira é o seguinte, é princípio. Nós devemos aprender que não pode mentir e não mentir. Porém, nós não fazemos assim, certo? A gente aprende que mentira é feia, mentira não pode fazer. Mas muitas vezes o que as pessoas fazem? Elas falam para as crianças que não pode mentir, ensinam que é errado mentir, mas às vezes mente para o marido, mente para a mulher, tá? Faz uma mentirinha pequena aqui, uma mentirinha pequena ali. Ou seja, ao mesmo passo que elas estão falando que o princípio é errado, que você não pode mentir, as pessoas estão aprendendo que no dia a dia, para se viver, tem que mentir. A gente tem visto as pessoas crescendo mentindo, então elas passam a amar a mentira e mesmo depois que convertem, que têm experiência com Deus, continuam sendo pessoas mentirosas. E essas pessoas, Apocalipse diz que, independente do que você faça, né, você não vai entrar no reino de Deus. Nós simplesmente mentimos. Na minha jornada cristã, eu tenho presenciado muitas coisas, muitas pessoas de bom coração, temente a Deus, pessoas de oração, olha, isso aqui é muito sério, mas que são mentirosas. Muitos irmãos criam na mente que foi por uma boa causa e às vezes até mesmo se baseia naquela passagem das parteiras de Moisés, que foi outra situação, né? Na verdade é que acostumamos a mentir, fazemos uma escala de prioridades de mentiras, destacamos algumas que pensamos que não têm importância, né? E isso vai começando, vai fazendo a gente acostumar a mentir. E quando você percebe, você já está mentindo o tempo todo. Então, assim, eu conheço muitas pessoas assim, tá? Às vezes as pessoas mentem tão naturalmente que não sobe no púlpito e lá em cima elas começam a mentir. E a mentira ela é uma bola de neve. Você começa com uma mentira boba e quando você assusta, você tem que encontrar outra mentira para sustentar a primeira. A mentira, assim a bola vai ficando cada vez maior, né? Ou seja, você mentiu aqui,
Aí depois, quando você é indagado sobre aquela mentira, você tem que falar outra mentira para sustentar aquela mentira. E assim vai fazendo. Quando você pensa que não, você já está numa situação muito terrível por uma mentira boba que aconteceu. Então, mentira destrói muitas famílias. Eu já vi pessoas que às vezes mantêm até para proteger quem ama. Mentem para poupar um sofrimento, para poupar uma dor de cabeça. Por exemplo, o que está dizendo esse texto aqui? Tem pessoas que às vezes casa e pensa que o cônjuge ele não merece sofrer e que não pode passar por um momento difícil, quer colocar aquela pessoa numa bola de cristal, né? Então, na hora que vem o momento da dificuldade financeira, tá, algum momento mais difícil, o que, o outro faz? Ah, eu não posso deixar a minha amada sofrer, eu não posso contar isso para ela, eu não posso falar que a gente está sem dinheiro, por exemplo. Então a pessoa começa a mentir. E para sustentar aquela mentira, ela tem que se afundar em dívidas. E quando chega um momento que ela não consegue sustentar a mentira porque ela está afundada em dívidas, ela vai então contar a verdade. Só que essa verdade agora, como ela criou uma pessoa mimada, uma pessoa sempre defendendo uma bola de cristal, essa verdade agora pode destruir essa família aqui, né? Eu fiz também um livro, inclusive um livro grátis, está aqui, eu vou deixar na descrição para vocês também, que fala sobre como você manter a sua família, o relacionamento da sua família, através das rotinas do seu dia a dia, tá? Porque lá nós vemos que é possível eu ter uma vida verdadeira, não fazer ninguém sofrer, mas ao mesmo tempo também eu não mentir para destruir ninguém. Bacana, né? Então vamos ver agora a segunda coisa que desagrada a Deus. Eu tenho certeza que essa aqui, olha, muita gente fazia, e às vezes sem perceber. Então vamos ver qual que é a segunda coisa. Então a segunda coisa é a idolatria. A segunda coisa é a idolatria. Idolatria é adorar ídolos. O idólatra é aquele que adora o ídolo. E o ídolo é o adorado, certo? O que é isso aqui? Vou resumir isso aqui sem ler para vocês. Então, idolatria é o seguinte: é quando você adora um ídolo. Quando você coloca um ídolo no lugar de Deus. Então você está adorando um ídolo, tem uma imagem, escultura, né? E você adora aquela imagem. Você adorando, você é o idólatra, aquela imagem, no caso, seria o ídolo, certo? E idolatria é o ato de adorar aquele ídolo. Aí você pergunta, Renato, mas isso não tem lógica. Eu sei que isso não agrada a Deus. Lógico que nessa eu não vou cair. Então vamos ver aqui. Vamos ler alguns versículos do livro de Salmos e depois nós vamos comentar. Salmo 115 diz assim, olha. Depois, se vocês quiserem ler o livro, o Salmo todo, e ele começa falando algumas coisas interessantes. E dentro do Salmo ele fala assim, olha, eles são os ídolos, obras das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, nariz, mas não cheiram, tem mão, mas não apalpam, pés, mas não andam, som nenhum sai da sua boca. Tá. Aí você diz, isso aqui é o ídolo de barro. Realmente, o ídolo de barro, ele tem boca e não fala, tem olhos e não vê, né? Tudo isso aqui tem no ídolo de barro. Mas lembra que eu comentei que idolatria é adorar ídolos? Na verdade, não é bem só isso. Tem algo a mais, porém, não vou aprofundar aqui para não sair do foco dessa passagem. Então, o que é idolatria aqui? Vamos entender isso aqui. Idolatria, nesse caso, é você colocar alguma coisa no lugar de Deus. Então, você imagina que Deus está aqui, ó, é o principal, nesse coisa aqui, seria o principal aqui da sua vida. O centro da sua adoração é Deus. Se eu pego alguma coisa daqui e ponho no lugar de Deus, e começo a dar ênfase para essa coisa, eu estou sendo um idólatra. Tá? Eu estou adorando aquela coisa. Então, quando eu estou adorando alguma coisa
no lugar de Deus, eu coloco algo no lugar de Deus para adorar, para venerar, eu estou cometendo idolatria. Idolatria também, a Bíblia ensina que os ídolos vão ficar de fora. Porque, na verdade, é isso que o ídolo faz. A palavra nos ensina que Jesus, ele é o único caminho, mas o ídolo cria um ponto, ou seja, além de Jesus, precisa de um santo. Se eu analiso por esse lado, eu vou perceber que nesse caso não é somente o santo que é o ídolo, e nem somente quem adora o santo que é o idólatra. Às vezes, um cantor pode ser um idólatra, né? Às vezes, um ídolo, às vezes, um pregador famoso que eu quero muito ver, que eu quero muito tirar foto, pode ser o meu ídolo. Então, aqui, ó, obra das mãos dos homens. Lembra do texto acima? Quando Jesus andou na terra, ele era tão comum quanto qualquer outra pessoa, no que diz respeito à sua aparência, né? Para que pudesse ser preso, foi preciso que Judas o beijasse para identificar ele. Hoje as pessoas vivem algo muito diferente. Muitas pessoas enchem a igreja para tributarem adoração a verdadeiros ídolos evangélicos, né? Os adoram como se fossem reais celebridades e fazem de tudo para tirar uma única foto com eles. Qual foi a minha experiência? Aqui eu coloquei uma experiência que eu tive, que foi o seguinte: eu fui em um evento da igreja, tá? E nesse evento, além de ter um pregador lá que eu conheço o trabalho dele, e é bênção, é usado por Deus, tinha também lá um cantor, uma dupla que ia cantar, e eu ouvi dizer que o testemunho deles era muito bonito. Era muito bonito. E eu fui querendo ouvir o testemunho e também as letras eles falavam muito comigo. Só que quando esse pessoal chegou, eu não consegui direito prestar atenção nos louvores. Porque quando eles assumiram o púlpito, né, a multidão embaixo começou a ficar, sabe, gritando e assoviando e de uma forma tal que não tinha diferença daquele pessoal ali de quando você vê pela televisão shows como o Rock in Rio, por exemplo. Não tinha nenhuma diferença. E todo mundo querendo tirar foto. Quando ele acabou lá, fizeram fila para tirar foto e tal. Inclusive essa parte, quando acabou, fez fila para tirar foto, eu vi pela TV, porque eu não fiquei lá, né? Eu não consegui ficar lá e permanecer. Isso porque as pessoas fizeram deles ídolos, né? As pessoas fizeram deles ídolos. As pessoas não foram lá para ver para adorar Jesus. Elas foram lá para ver aquela dupla cantando, porque eles idolatravam eles. Então isso faz dessas pessoas idólatras. O outro lado, tem bocas, mas não falam, tem olhos e não veem, ouvidos, mas não cheiram. O que seria o outro lado disso aqui, ó? O outro ponto da idolatria, que eu vou entrar superficialmente só para você entender o assunto, é o interesse. Muitas vezes a pessoa não é fã, mas por interesse, eles adoram e fazem de ídolos muitas coisas. Nesse contexto, eu coloquei os pontos acima, né? Por exemplo, aqui, olha. Olha que interessante isso aqui. Quantas vezes as pessoas têm boca, mas não falam, porque às vezes a pessoa que está falando algo errado tem muito dinheiro, o dízimo daquela pessoa é alto, e se falar contra essa pessoa, então pode perder esses recursos. Estão enxergando as coisas erradas na igreja, ou seja, tem olhos para verem as coisas erradas acontecendo na igreja, mas fazem vista grossa pelo mesmo motivo, ou seja, por interesse. A pessoa vê que a igreja não está indo por um lado certo. A igreja está acontecendo coisa com o irmão que vai influenciar toda a igreja, vai contaminar a igreja. Ele vê que tem família ali que está com atos que vai contaminar a igreja, que não agrada a Deus, mas eles não falam nada, preferem fazer que tem olhos e não veem. Por quê? Porque se eles enxergarem e forem falar realmente que está errado, nesse caso que eu coloquei aqui, eles vão perder o dízimo daquela família. Então eles preferem não falar por interesse. Tá?
Então isso também acontece muito na igreja. E da mesma forma, eles vão ouvir, fingir que não ouvem, tá? Vão ter o nariz, o cheiro fala do pecado, eles vão perceber o pecado, fingem que não percebem, não vão trabalhar por interesse. Então dessa forma vão encaixar todos os pontos aqui em cima. Muito bem, idolatria. A próxima coisa que desagrada a Deus é a hipocrisia. Hipocrisia também desagrada a Deus. A Bíblia nos fala de uma divisão judaica na época de Jesus chamada de fariseus. Os fariseus eram um grupo judaico que, se fosse nos dias de hoje, poderíamos dizer que eram muito sistemáticos. A pessoa sistemática, ela procura fazer tudo certo, né? Da melhor forma possível, porque ela não gosta de ser cobrada. Logo, não errando, ninguém vai cobrar. Uma característica do sistemático é que ele pensa que está sempre certo. Bom, voltando aqui para os fariseus, vamos entender por que eles estavam no grupo de coisas que desagradam a Deus. Porque os fariseus, eles liam a Bíblia da época, conheciam o texto todo, procuravam fazer os rituais todos, mas eles eram hipócritas. Eles se preocupavam com o exterior, mas não davam a mínima para o interior. Jesus chega a advertir essas pessoas, né? Leiam Mateus 23, 27. Muitas vezes nós somos hipócritas na igreja, na nossa casa, às vezes conosco mesmo, e isso não agrada a Deus. Os fariseus, eles se preocupavam com o ritual, mas não preocupavam com o emocional. Eles não tinham amor a ninguém, eles não tinham prazer a ninguém, tá? Então, eles eram pessoas hipócritas e isso desagradava a Deus. Se alegrar com a ruína do irmão. Isso aqui é muito forte, gente. Quarta coisa que desagrada a Deus. Se alegrar com a ruína do irmão. No livro de Obadias, Deus vai trazer uma orientação para Edom. Quem era Edom? Edom, ele era o irmão de Jacó. Esaú, que tomou lá Esaú, que tomou a sopa de lentilha, né, e trocou a benção da primogenitura. Esaú virou Edom. Edom, ele foi morar no Monte Seir e todo aquele monte ele ficou conhecido como a morada dessa família. Tá? E ele deu origem a uma nação ali e essa nação foi conhecida como os Edonitas. Jacó, por outro lado, que foi irmão de Saul, de Esaú, o Edom, Jacó também deu origem a uma nação, né? Jacó deu origem à nação de Israel. Então nós podemos dizer que Israel era uma nação irmã dos Edonitas. Logo, essas nações eram irmãs, porém, mesmo sendo irmãs, não tiveram um relacionamento muito bom entre elas. Os edonitas não gostavam dos israelitas e certa vez Deus castigou o povo de Israel por não obedecerem a Deus. E como Deus é justo e o povo israelita não obedeceu, então os castigos vieram. O que acontece aqui? Deus tinha orientado a Israel várias coisas. Israel não obedeceu a Deus, né? O livro de Jeremias, por exemplo, ele vai tratar muito isso. Deus cobrando de Israel: se vocês não colocarem sua casa em ordem, vocês vão ser levados cativos. Mas o povo não deu ideia para isso, né? Jeremias ficava desesperado, mas o povo preferiu ignorar. E como Deus é justo, né, então Deus ele teve que trazer o castigo para o povo. Deus não quer castigar, Deus não tem prazer em castigar, mas por causa da justiça e do amor, ele castiga para reconciliar. Então aquele que arrepende, Deus sempre tem prazer em reconciliar com essa pessoa. O problema aqui é que o irmão, a nação irmã, que era a nação de Edom, né, eles começaram a achar legal aquilo que estava acontecendo. Eles começaram a apoiar aquilo e a fazer de tudo para quê? Para o povo de Israel realmente morrer na mão do povo, na mão dos seus opressores. Então eu coloquei aqui, olha, outra coisa
é que você dentro da igreja, às vezes, vendo o seu irmão sofrer, ao invés de orar por ele, se alegrar, comemorar, se alegrar, não, comemora a saída, né? Foi o que Esaú fez, Edom fez. O que eles fizeram? O povo de Israel, eles foram levados pelos babilônios. Quando o povo babilônio chegou ali, eles, além de se alegrarem com a derrota do irmão, além de ficarem felizes, eles ainda ajudaram o povo da Babilônia, né? Eles sabiam as saídas estratégicas que o povo de Israel tinha, e eles colocaram homens ali naquelas saídas, para que se saísse ali algum judeu, eles matavam ali. E a palavra diz que eles se alegraram muito. Por causa disso, Deus levanta esse profeta aqui, olha, o profeta Obadias, né, para trazer um juízo sobre o pessoal de Edom, sobre os edonitas. É muito interessante esse livro, se você puder, eu recomendo você que leia, ele é pequenininho, esse livro de Obadias. Porque o livro de Obadias, ele foi escrito exatamente para o povo de Edom. E aqui Deus falou que eles seriam exterminados totalmente da face da terra. Então, olha só, o povo de Israel, eles sofreram a opressão, a dificuldade, o castigo de Deus e tiveram reconciliação. Os irmãos, porque se alegraram com aquilo e ficaram felizes, eles foram exterminados, tá? Foram exterminados. Me fala onde tem um Edonita hoje. Não existe mais. Não existe mais os descendentes de Esaú. Tem algumas pessoas aí que quer falar que algumas nações aí pertence ao povo de Edom, mas não foi comprovado isso, tá? Essa nação de Edom, os Edonitas, eles foram exterminados em 3 partes. O restante que ficou, o restante do pessoal que ainda existia dos Edonitas, quando o general Tito invade Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, o restante dos Edonitas foi exterminado. Hoje não existe mais os Edonitas, tá? Por quê? Porque eles riram do seu irmão. Eles se alegraram na ruína do irmão. Isso é muito sério. Essa quarta coisa aqui, gente, isso é sério demais, porque na igreja isso acontece muito, tá? Às vezes você pode estar sofrendo aí e de repente você está sofrendo por quê? Porque você está se alegrando com a morte do seu irmão. Né? Em vez de você orar, de você clamar misericórdia por ele, você está se alegrando quando você vê ele caindo, porque você pensa que é uma oportunidade para você tomar o lugar dele. E a última coisa, então, que desagrada a Deus, a desonestidade. Isso aqui também é muito sério, olha. Dizemos que somos honestos, porém nos convém ignorar algumas coisas. Exemplo, a pessoa diz que temos que obedecer às leis, mas quando tem um carro e ainda não tem uma carteira, eu dirijo sem carteira. Você percebe o erro aí? Não poderia dirigir nesse carro. Quando vamos ter um encontro na igreja, a orientação é ir 5 pessoas no carro, né? O motorista mais 4 pessoas. O que a pessoa geralmente faz? Lota aquele carro. Né? Principalmente se for um encontro de criança, eu já cansei de ver isso. A gente, os irmãos, vai colocando criança. Enquanto cabe criança no carro, vai colocando. Tá? Ainda, às vezes, vai um na frente e se vê alguma polícia, liga para os irmãos atrás. Irmãos, ó, tá passando tal lugar, tá tendo uma blitz. Para quê? Para que passem para outro lugar. E aqueles irmãos vão devagarzinho, passando locais que eles sabem que tem probabilidade de não ter polícia, né? Porque estão indo fazer uma coisa de Deus, uma coisa cultuar Deus de uma forma errada, de uma forma desonesta. Mas o que eles dizem? Olha, se eu estou fazendo algo para poder ajudar a obra de Deus, logo eu não preciso estar dentro da lei. A Bíblia não fala isso para nós, né? A Bíblia não fala que se eu preciso ir para a igreja, se eu aprender a dirigir, eu posso dirigir sem carteira, né? Porque se tem uma orientação para que eu tire carteira, é porque tem uma regra de coisas que eu tenho que aprender ali.
né? E Jesus falou assim, ó, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E tem pessoas que não fazem isso. Outro ponto aqui é quando eu quero vender algo por um valor muito maior do que ele vale para um cristão, mesmo sabendo que ele vale menos. Isso aqui também é os catireiros, né? Tem pessoas que fazem muito isso aqui. Então, olha que interessante. Olha o que você viu aqui. Primeira coisa que desagrada a Deus, mentira. Eu esqueci de colocar aqui na frente, tá? Mas é a mentira. A segunda coisa aqui, a idolatria. A terceira coisa, a hipocrisia. A quarta coisa, se alegrar com a ruína do seu irmão. E a quinta coisa, desonestidade. Eu vou deixar um livro aqui embaixo. Ele é um livro gratuito também, que ele vai te ensinar a elaborar sermões eficazes. Como você vai elaborar um sermão eficaz? Por quê? Porque quando você aprende a ler, interpretar a Bíblia e extrair da Bíblia lições corretas, você vai conseguir elaborar uma palavra, elaborar um sermão, e dentro do sermão você vai combater tudo isso aqui, tá? Dentro do sermão você vai evitar isso aqui, você vai conseguir pregar contra isso aqui, e até mesmo se você já faz isso aqui, quando você aprende a extrair as lições certas da Bíblia, quando você aprende a ler a Bíblia corretamente, você vai deixar de praticar isso aqui. Então eu vou deixar esse e-book aí, é um e-book gratuito, pode estar baixando, como elaborar sermões eficazes, e tem todas as técnicas para você lá, um livro muito bacana. E se você tem vontade de aprender a pregar a palavra de Deus sem timidez, extrair lições corretas da Bíblia, né, de uma forma certa, de uma forma correta, eu vou deixar também na descrição o link do curso que eu já tenho falado em outros vídeos aqui. Eu considero o melhor curso hoje para formar pregadores no reino de Deus. Ele é o Manual do Pregador Vocacionado. Lá você vai perder todas essas objeções que eu coloquei, né? Você vai conseguir memorizar textos bíblicos, você vai aprender ali como decorar um sermão para não ficar preso nele, tá? Então é muito interessante, tem ajudado muitas pessoas. Dá uma olhadinha aí embaixo, se você se interessar, o link está aí para você estar baixando. Se você gostou do vídeo, mais uma vez eu peço que se inscreva no canal, deixe o like aí e comente embaixo o que você está achando desse novo formato de aula, ok? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.